Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e receba orações diárias por você e toda a sua família. Clique no símbolo do gostei e compartilhe as orações. Cada compartilhamento é bênção do Senhor que volta para a sua vida. Lucas capítulo 18, versículo 35 em diante. Ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe: Jesus de Nazaré está passando. Então ele se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam adiante o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe: O que você quer que eu lhe faça? Senhor, eu quero ver, respondeu ele. Jesus lhe disse: recupere a visão, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus, glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. Aquele cego, ele era um mendigo e ele recupera a visão. Jesus opera um milagre e ele recupera a visão. Mas ele só recuperou a visão porque ele insistiu, ele não desistiu. Muitas pessoas mandando ele se calar, muitas pessoas, os que iam adiante o repreendiam para que ficasse quieto. Mas ele gritava ainda mais. Ele gritava ainda mais porque ele sabia onde era que doía. Ele sabia que era difícil a dependência dele de outras pessoas. E que ele era mendigo porque ele tinha uma deficiência e ele não podia trabalhar. Ele ficava naquele lugar pedindo esmolas. E ele sabia, ele ouviu falar de Jesus. Quando ele escutou que era Jesus de Nazaré, ele falou: é agora que eu consigo falar com ele. É agora que eu vou receber o meu milagre, que eu vou voltar a ver. E ele não desistiu. Quantas pessoas mandam as outras desistirem de um propósito, desistirem de suas vidas, desistirem de uma empresa, desistirem de caminhar, de enxergar, porque elas estão pensando no que é melhor para elas. Elas estão pensando o que aquela multidão, o que aquele povo estava pensando. Ah, vamos seguir Jesus, vamos ver onde ele vai parar, vamos ver o que ele vai fazer. E na caminhada, Jesus sempre parou. Quando alguém o buscava, ele sempre prestou atenção. Ele parou, não importava a multidão, mas ele ia dar atenção àquele que o buscava, àquele que pedia por socorro. Então, nunca esqueça, nas suas necessidades, peça socorro para Jesus. Fale com Jesus. O Espírito Santo, ele vai te direcionar. O que ele colocar dentro do teu coração, aquela necessidade que você sabe que é só Jesus que pode resolver, é só do alto. Tem coisas que vêm do alto. É uma resposta para uma indecisão, é um pedido de socorro, é uma urgência, é uma necessidade que às vezes as outras pessoas olham e falam que ela não vai ser suprida, mas que você tem que parar, tem que parar. Muitas pessoas falam: ah, nas religiões tem muitas coisas que ensinam, que os homens ensinam. Mas não esqueça, o Espírito Santo, ele fala no teu coração. O Espírito Santo, ele te dá a resposta no teu coração.
Porque tem pessoas que falam: ah, se você orar uma vez, Deus já ouviu e você vai receber. Ah, mas se você continuar orando, você vai receber. Então a resposta está no momento, no teu momento, com Jesus. A resposta está dentro de você, porque é você que sabe a necessidade que você tem. Então é a tua intimidade. Aquele homem, ele se sentiu íntimo de Jesus, porque ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Se fosse uma pessoa que ela escutasse a voz da multidão, as vozes ao lado, sempre na Bíblia fala muito sobre isso. Sobre Deus fala muito de você buscar a Deus, de ir com força e coragem, de falar o que está precisando, porque Jesus perguntou para ele. Jesus parou e ordenou. E ordenou que, veja que tem 3 coisas. Jesus ordena que o homem lhe fosse trazido. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou: o que você quer que eu lhe faça? E terceira coisa, Jesus lhe disse: recupere a visão. E a sua fé o curou. Veja que Jesus, ele ordena no mundo espiritual, tanto no natural como no mundo espiritual. Ele ordenou para que levassem aquele homem até ele. Quando Jesus escuta a sua voz, ele dá ordens. Ele muda a situação, ele transforma, porque quando você crê que ele ainda opera milagres através do seu nome, do seu poderoso nome, porque o nome de Jesus, é em nome de Jesus que recebemos as nossas bênçãos. É quando você reconhece ele como seu único e suficiente Salvador, você fala assim: eu creio em Jesus, eu creio que ele morreu para me salvar e hoje eu sou livre, eu não sou mais escravo, eu sou filho, eu não sou mais um estranho, eu tenho um lar que é o meu Deus, é o meu Pai Todo-Poderoso e ele cuida de mim, porque ele enviou seu único filho para nos salvar. Então não pode passar despercebido todo o sofrimento que Jesus fez por nós, que é entregar a sua própria vida, perder seu precioso sangue, e é pelo sangue de Jesus que muitas pessoas são curadas. É quando você tem fé e que você declara essa fé e que você clama por ele, ele escuta de onde ele está sentado à direita de Deus Pai e ele opera o milagre por aquele que está pedindo a ele. Tudo Jesus, ele presta atenção em nossas vidas, porque ele sabe que quando você fala com ele de todo o coração, você está declarando a sua fé, você está colocando ele em primeiro lugar na sua vida, porque você entende que o sacrifício dele, ele vê que você entendeu que o sacrifício dele não foi em vão, que foi para nos salvar, para nos colocar no lugar de filhos, filhos amados do Deus Todo-Poderoso, que deu o seu único filho para nos salvar. E naquele dia, aquele homem, ele só escutava falar que Jesus operava milagres, que Jesus curava pessoas. Então, quando ele escutou aquilo, ele guardou dentro do coração dele. Então, essa palavra guarda dentro do teu coração, porque quem fala com Jesus, quem conversa com o Espírito Santo, nunca está só. Sempre ele escuta a tua voz, porque a multidão, ela existe. Existe uma terra, nosso planeta Terra, veja mesmo, são milhões de pessoas na Terra, mas falando de países, aí vamos falar de um país, são milhões de pessoas.
falando de um estado, milhares de pessoas, se o estado for um estado pequeno. Enfim, aí depois passa para uma cidade, milhares de pessoas. Aí depois passa para um bairro, dependendo do bairro, centenas de pessoas. Aí depois passa para uma rua. Aí quantas pessoas tem em cada rua? Você imagine, mas essa multidão inteira, ele valoriza você. Você já pensou nisso? Quão você é importante para Deus Pai, Deus Filho Jesus Cristo e Deus Espírito Santo. Você já imaginou quanto Ele te ama? Que quando você grita por socorro, você recebe a sua bênção. Quando você chama a atenção dele, ele olha para você. É como diz uma música, não importa a multidão, não importa a multidão. O que importa é que ele sabe que você existe. Você existe e ele te ama. É de pessoa para pessoa. Ele não exclui ninguém. Aquele que se arrepende, que volta para Deus, ele não é como um homem. Jesus não é como um homem que continua vendo, eu te perdoo. Aí depois, com o tempo, aí começa a passar aqueles problemas na cara do outro. Começa a falar novamente, mas você fez isso no passado. A pessoa não repetiu, mas a outra vai e fala que ela fez aquilo no passado. Deus, ele não olha para a gente dessa forma. Quando a gente se arrepende dos nossos pecados, quando nós nos arrependemos, ele coloca lá no mar do esquecimento e ele nos abraça. Por que eu estou te falando isso? Porque você é muito precioso, muito preciosa para Deus. E é uma pessoa, através de uma vida, que muitas vidas são transformadas. Através do que Ele faz na tua vida, quando você busca Ele, quando você quando você pede a misericórdia dEle, aí Ele olha para você e Ele transforma o que você pediu, aquela dor em alegria, um sofrimento que às vezes a pessoa pensa que nunca vai ter fim, como a mulher do fluxo de sangue, e ela teve o milagre dela. Jesus transformou a vida dela. Não buscamos Ele só pelos milagres, buscamos Ele porque nós fazemos parte dEle. Nós fazemos parte do reino de Deus, não por merecimento, mas por amor do Pai, do nosso Pai, por nós, que enviou Jesus para se fazer pobre, Ele rico da graça de Deus, rico, infinitamente rico, porque Deus é o dono do ouro e da prata, foi Ele que fez tudo, o universo, a terra, as estrelas, o mar, Ele é dono de tudo, e Ele se fez pobre para estar no meio de nós, no meio da humanidade. Veja como Deus nos ama, o amor dele dura para sempre, o amor dele não é de vez em quando. Então, todos os dias, lembre-se que você é muito importante para Jesus. Nunca esqueça. Tão importante que ele não largou o propósito da morte na cruz para te salvar e para me salvar. Então, quando ele muda uma vida, como eu estava falando, aquele cego, imagine, ele não fala aqui na Bíblia se ele era casado, se ele vivia sozinho, mas que ele estava sozinho. Aquele homem, ele voltou a enxergar. Aí ele pôde trabalhar, aí ele pôde ter a família dele, sustentar a família dele. Ele pôde ver a vida, ver as cores. Imagine a transformação dele a partir daquele momento. Aí aqueles que mandaram ele se calar, fica quieto. Os que iam adiante o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais. Aqueles que falavam para que ele ficasse quieto, olha o que aconteceu quando viram que ele recuperou a visão.
Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus, glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. É assim, quando às vezes tem pessoas que são desacreditadas. Aí quando Deus muda a situação, ficam muitas pessoas falando que a pessoa não vai conseguir, falando que a pessoa não tem capacidade, falando que aquela família é cheia de problemas, que não tem mudança, que não tem transformação, que não tem milagre que mude aquela situação, porque são pessoas incrédulas. Infelizmente existe pessoas que estão indo à igreja, mas ainda continuam incrédulas. E se você não tiver cuidado, você perde a sua bênção, porque a fé ela precisa ser renovada a cada dia. A fé precisa ser renovada. Você precisa crer todos os dias. Às vezes a gente acorda e não está bem disposto, mas a gente precisa estar conversando com Ele. Hoje podemos ter intimidade, tem o Espírito Santo. Você tem a força maior dentro de você. Então não desista do que você precisa. Fala para Jesus o que você precisa, porque foi falando para Jesus que Jesus perguntou, ele estava presente e ele perguntou, Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Quando perguntou-lhe, o que você quer que eu lhe faça? Senhor, eu quero ver. Simples assim. Senhor, eu quero ver. Ele falou. Eu preciso ver. Eu imagino o desespero daquele homem. Ele falou, é agora que eu vou conseguir o meu milagre. Aí Jesus lhe disse, recupere a visão. Que o Senhor te dê e recupere tudo que você perdeu. O tempo que você perdeu pensando em outras coisas, em coisas ruins, que o Senhor limpe a tua mente, te dê uma mente com pensamentos bons, que o Espírito Santo trabalhe dentro de você, na sua autoestima. Senhor, melhora a autoestima do teu povo. Eu imagino que aquele homem, como mudou a vida daquele homem, daquele cego, Senhor, que estava ali desesperado porque Jesus estava passando. Senhor, entre em nossas vidas, não nos abandona, nos concede vida longa com saúde, nos dá sabedoria. Vem, Senhor, tem misericórdia do teu povo. Eu não sei o que o meu irmão, minha irmã está precisando do outro lado desse canal, Senhor, mas o Senhor sabe o que ela está precisando. Pai, vem com cura na saúde, do topo da cabeça à planta dos pés. Vem com abundância, Senhor, abundância na vida financeira. Vem com paz, com prosperidade. Afasta de nós todos os males e perigos. Tudo que é de enfermidade, Senhor, cai por terra em nome do Senhor Jesus. Senhor, abençoa o teu povo abundantemente. Nós confiamos em Ti, nós cremos que o Senhor enviou o Senhor Jesus para que conhecêssemos mais o nosso Pai, Deus Pai Todo-Poderoso, e precisamos da Tua santa presença, ó Espírito Santo. Não nos abandona, fica conosco, não importa a multidão, não importa o que os outros falam, o que importa é que o Senhor nos ama, que o Senhor nos protege, que o Senhor nos abençoa, que o Senhor nos cura. Senhor, eu te peço por aqueles que não sabem orar, que são as crianças, os idosos. Tem idosos que não têm mais lembrança de que estão no mundo porque perderam a memória. Eu te peço por aqueles que não conseguem orar pela sua saúde, que estão numa UTI precisando de um socorro. Senhor Jesus, socorre os animais. Tem misericórdia de todo aquele que sofre e que precisa do teu socorro. Senhor, nós te agradecemos, te louvamos e bendizemos. E é a partir dessa oração que eu creio que o Senhor está ouvindo, Senhor,
os pedidos, os meus pedidos para a vida dos teus filhos e filhas. Nos concede a paz que excede todo o entendimento. Nos abençoa, nos livra de todos os males e perigos. E concede, Senhor, as bênçãos necessárias para os teus filhos, Pai, mesmo no meio da multidão. Olha para nós, Senhor. Cuida de nós, Pai, em nome do Senhor Jesus, para a tua glória. Amém. Todos vão glorificar o Senhor através das nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todos os males e perigos. Livra-nos, Senhor, de toda maldade humana e espiritual, em nome do Senhor Jesus, para a tua glória, hoje e sempre. Amém.